Bom dia, hoje é 29 de março de 2021. Estamos vivendo uma guerra. Uma guerra biológica, uma guerra política, uma guerra econômica e uma guerra social. Quem atira nessa guerra? É o sniper, é o franco-atirador, com uma caneta na mão, lá no Planalto, em sala fechada. Cada canetada contra a população, mais destruição provoca. São cortes de verbas para a saúde, cortes de verba para a educação, para as pesquisas, autorização de desmatamento, mau governo, se recusando a comprar vacinas, medicamentos para a Covid, além de outras atitudes. O presidente usa a caneta e as palavras em público como arma de um atirador certeiro. Ele usa a tática de guerrilha. Por isso está vencendo a guerra. Na guerrilha, você mata e ninguém vê. Não é uma guerra aberta onde as pessoas veem as pessoas morrendo. É como está acontecendo agora com o Covid. O corpo vai em caixão lacrado do hospital para o cemitério. Ninguém acompanha, né? Só as pessoas mais próximas. Só sente mesmo a pessoa da família e os amigos mais próximos. Ninguém vê as pessoas morrendo e sofrendo nos hospitais e nos cemitérios. Estão proibindo que filme, né, também, nos hospitais, nos cemitérios. As pessoas só dão conta realmente da gravidade da situação quando a morte chega na família. O governo, ao contrário, fazendo a população buscar ajuda emergencial no banco, com muita burocracia, filas longas, demoradas, muita aglomeração, acaba por expor as pessoas a pegar o vírus. O auxílio emergencial também obriga os brasileiros a sair e continuar trabalhando, fazendo bico para completar o orçamento. Isso faz levar as pessoas às ruas, aos transportes públicos e o risco também de contágio. Também um mau exemplo em não usar em público máscara, não fazer o distanciamento para evitar a contaminação dos outros e a si mesmo, também é uma má influência para as pessoas e para si mesmo. O governo não comprando a vacina, demorando muito em adquirir e em pequena quantidade, empurrando todos para o contágio e não conseguindo defesa para a população. Com várias atitudes, o governo vem aumentando a pobreza, deixando as pessoas mais vulneráveis, mais desnutridas, né? Isso causando mais complicações da Covid, correndo maiores riscos de morte e também superlotando os hospitais. Também o fato de nomear um ministro da saúde e equipe que não são competentes leva a conflitos e a colapso na administração da Covid. Todas essas atitudes levam à eliminação de brasileiros, como numa guerrilha. O que o presidente está fazendo é parecido com o que os nazistas fizeram. Os nazistas matavam os judeus escondido. Os alemães não viam, a população alemã não via e não acreditava nas mortes que estavam ocorrendo. Os nazistas prendiam os judeus e
estavam indo para os guetos, levando os judeus para os guetos para trabalharem. E os alemães não sabiam que depois iam para o campo de concentração. Os nazistas diziam aos judeus, diziam que os judeus eram desonestos, que exploravam os alemães, que eram ricos, empresários, comerciantes, bancários, produtores, construtores, financistas. Os nazistas diziam que tinham de parar com essa exploração dos judeus para com os alemães. Para isso, tinha que tirar os judeus da cidade. Convidavam então os judeus para irem para os guetos. Se não fossem, usariam a força, se fosse preciso, para encaminhar para locais destinados a eles nos guetos, lugares para trabalharem e assim gerar riquezas para os alemães. Mas não sabiam, os alemães não sabiam, a população não sabia, em muitas partes do mundo não sabia, que os judeus eram levados para os guetos, depois para os campos de concentração, depois para as câmaras de gases e a morte. Mas tudo isso era feito distante de todos. Os alemães não viam nada. Até os nazistas, que não iam para os campos de concentração, duvidavam que estavam matando todos os judeus. Muitos diziam aos alemães, não sentem o cheiro de queimado? E eles respondiam que deveria ser cheiro das fábricas, né, onde os judeus estavam trabalhando. Pois a Alemanha precisava dos judeus para trabalhar, para gerar riquezas para o país. Os nazistas montaram também fábricas de fachada para empregarem os judeus, alguns judeus. E aí traziam um grupo de pessoas da sociedade alemã para conhecer e noticiar o que viam, o belo trabalho dos judeus nas fábricas alemãs. O belo trabalho que eles estavam fazendo. Tudo para ocultar os milhões de judeus que estavam sendo torturados e mortos. Aqui no Brasil acontece o mesmo. As pessoas dizem que não acreditam nas mortes. Elas não estão vendo tantas mortes. É mentira das notícias, mentira das mídias, mentira que as pessoas estão falando. Não acredito que o governo está querendo eliminar brasileiros, como no nazismo. O Brasil, dizem as pessoas, precisa dos brasileiros para trabalhar, como os nazistas falaram. Mas não é bem isso que acontece. O governo sabe que as pessoas aposentadas, que estão morrendo, os mais velhos, acabam por diminuir a despesa do Estado. É um dinheiro que pode transferir para outros meios, para pagar a dívida também. O governo sabe que o Brasil e o mundo está em processo de desindustrialização. E como vai acabando cada vez mais as vagas de trabalho, as mortes da Covid beneficiam o governo com menos problemas para resolver. Com a informatização também, um processo rápido no sentido de fechar muitas frentes de trabalho e mais gente sem emprego e continuando as mortes. O governo acaba vendo como benefícios. É muito fácil você avaliar uma situação trágica dessa quando você não está vendo o sofrimento e as mortes das pessoas. Ou seja, eliminando pessoas para diminuir os gastos com previdência, diminuir os gastos com os auxílios, com os custos nos hospitais, pois o governo é carregado de sentimentos
de racismo, de preconceitos, e vai fazendo uma verdadeira faxina social na população, assim como aconteceu no nazismo. No atual capitalismo em que vivemos, que trabalha muito na financiarização, dinheiro comprando dinheiro, investimentos, empréstimos, financiamentos, ações, tudo isso não precisa de pessoas. Então o governo vai abandonando a própria sorte à população, sem emprego. O presidente quer isso e vai levar esse projeto até o fim, pelo menos enquanto eles estiverem no poder. Muitos governantes em outros países que também passaram por essas dificuldades da Covid erraram muito, provocaram muitas mortes, e eles foram com o tempo melhorando as suas práticas. Mas no Brasil é o único país do mundo que ficou com esse projeto macabro, e o presidente vai levar isso até o fim, até enquanto estiver no poder. Nessa guerra atual, o governo está ganhando. Como? Destruindo os brasileiros, as coisas públicas, os lares, destruindo o Brasil, destruindo a vida. Obrigado, irmãos.